Cristo Jesus, o nosso tema de hoje é: a igreja é formada por pessoas. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe este estudo e nos faça compreender a importância da igreja que Cristo instituiu para nós. Amém. O que é a igreja? A palavra igreja é usada de diversas formas. As mais comuns são templo, denominação e pessoas. Deve ficar bem claro para nós que o Espírito Santo, que nos converte a Cristo, também nos coloca dentro de uma grande família, a Igreja Cristã. Todas aquelas pessoas que confiam no Senhor Jesus Cristo fazem parte desta igreja, conforme os textos escritos na Palavra de Deus, em 1 Pedro 2,9, em Atos 5,14, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 a 16 e 26 a 28, em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, em Efésios, capítulo 1, versículo 23 e capítulo 5, versículos 25 a 27. Em primeiro lugar, é importante sempre termos em mente que igreja são pessoas. Hoje em dia, chamamos o templo de igreja. Também chamamos as entidades de igreja. Mas esse termo refere-se, em primeiro lugar, às pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. A igreja de Cristo é formada por todas as pessoas que têm a fé verdadeira em seus corações. E qual é a fé verdadeira? Crer que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Crer que em Cristo temos o perdão dos pecados e a salvação. Como é essa igreja reunida pelo Espírito Santo e seguidora de Jesus? Primeiro, ela é invisível. Ela é invisível apenas para nós, porque não podemos ver se uma pessoa é realmente crente em Jesus ou não, conforme os textos do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, a carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 24, e o livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículos 8 a 18. Mas eu posso saber de mim mesmo, conforme os textos de 2 Coríntios 13, 5, 2 Timóteo 11, 12. E Deus sabe de todos, conhece os corações de todos, e Ele sabe quem tem fé e quem não tem fé, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Segundo lugar, é uma só igreja. Já que o Espírito Santo é quem chama a todas as pessoas do mundo inteiro, então todas as pessoas do mundo inteiro fazem parte da mesma igreja. Por isso, Jesus fala de um só rebanho e um só pastor, conforme o Evangelho de João, capítulo 10, 16. Também, no mesmo Evangelho de João, capítulo 11, versículo 52, na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 3 a 6, e na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Em terceiro lugar, esta igreja é santa. Se o Espírito Santo nos justifica, então somos aceitos por Deus como se fôssemos completamente santos e puros, conforme Efésios 5, 25 a 27. É santa, primeiro, porque Cristo a purificou, e segundo, porque agora se esforça com toda a alma, coração, força e entendimento, por andar nas pegadas de Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 29 a 31, 1 Pedro 2, 5, Romanos 12, 1 e 2 e João capítulo 5, versículo 24. E em quarto lugar, a igreja é invencível.
A igreja de Deus jamais será vencida, como o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 16, 18. E quem está dentro dela, ou melhor, quem está vivendo no poder do Espírito Santo, tem a Cristo como seu Senhor. Também nunca será vencido, pois ninguém pode ir contra o Deus Todo-Poderoso, conforme Romanos 8, 31 a 39 e 11, 2 a 5. Considerando-se estas coisas, também podemos afirmar, sem medo, que a pessoa que se recusa a viver numa igreja está rejeitando a ação do Espírito Santo. Toda igreja tem um endereço neste mundo. Nós a chamamos de igreja local ou congregação. Ninguém pode realmente seguir a Cristo e não ter uma igreja, um grupo de irmãos onde faça parte do rebanho de Jesus Cristo. Como a igreja invisível está unida na fé, a igreja visível, de acordo com a vontade de Deus, deveria estar unida na confissão da fé e na doutrina. Irmãos, peço pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito, conforme está escrito em 1 Coríntios 1, 10, Efésios 4, 3 a 5 e Atos 2, 42. Por essa razão, os cristãos não devem perpetuar essa escandalosa divisão em matéria de doutrina, mas devem trabalhar no sentido de se alcançar verdadeira unidade doutrinária, que não consiste numa fusão ou união externa, mas em que se unam em crer, ensinar e confessar as mesmas verdades da palavra de Deus. E para a verdadeira unidade da igreja, basta que haja acordo quanto à doutrina do Evangelho e à administração dos sacramentos. A fé é invisível. Não podemos saber quem crê realmente em seu coração ou não. Por isso, de uma certa forma, a igreja é invisível, como nós já falamos. Somente Deus sabe exatamente quem pertence à sua igreja. Por isso, pertencem à igreja cristã todos aqueles que têm fé em Cristo em seus corações. Isso inclui as pessoas de todos os tempos e em todos os lugares que tiveram, têm ou terão esta verdadeira fé em Cristo Jesus. Seja qual for o nome da igreja a que pertencem, eles, se creem em Jesus Cristo, têm a verdadeira fé e pertencem à Santa Igreja Cristã. Jesus Cristo afirma em Mateus 16, 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso, todo aquele que tem fé em Cristo sabe que jamais será abalado. Enquanto permanecer nesta fé, permanece edificado sobre Cristo e tem a certeza da vida eterna. Sempre haverá a igreja cristã. Jesus também afirmou em João 10, 14 a 16 e 26 a 28. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A principal tarefa da igreja é a evangelização do mundo.
A igreja só tem duas opções: ou prega o evangelho ou fecha as portas. Por isso é importante que cada um, membro da Igreja de Cristo, esteja comprometido com esta grande comissão dada por Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Martinho Lutero escreveu no seu Catecismo Maior: creio que existe na Terra um grupo santo e congregação composto apenas de santos, sob uma só cabeça, Cristo. Grupo congregado pelo Espírito Santo em uma só fé, mente e entendimento, com diversidade de dons, mas unânimes no amor, sem seitas nem divisões. Eu também sou parte e membro desta congregação, participante, desfrutando de todos os bens que ela possui. Por ela, o Espírito Santo nos busca e a utiliza para ensinar e pregar a palavra, mediante a qual realiza e aumenta a santificação, para que diariamente cresça e se fortaleça na fé e em seus frutos que ela produz. Esta é a verdadeira Igreja de Cristo. A igreja que não tem divisões, que não tem cismas, que não tem nada que divida esta igreja. Ela é pura e verdadeira. E quem a dirige é o próprio Senhor Jesus, pela pregação da palavra e também pela administração do batismo e da Santa Ceia, fortalecendo a fé daqueles que creem nele, em Cristo, e conduzindo-os para a vida eterna. Faça parte também desta igreja se você ainda não é parte dela. Permaneça fiel unicamente a Cristo Jesus, não a pessoas, porque, como diz, as pessoas morrem e os seus planos também morrem com elas. Esteja sempre confiante naquilo que Cristo prometeu para você e faça parte, participe de uma igreja cristã que ensina, prega a palavra de Deus em toda a sua verdade. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e dê a cada um a alegria de fazer parte da sua igreja, do corpo de Cristo, do rebanho do Senhor Jesus. Amém.